A entrevistada do nosso programa é Shirleyane Brasileiro. Esse nome já é muito conhecido nessa nossa região, principalmente na região do Vale do Piancó, porque Shirleyane é natural da região do Vale do Piancó. Já foi diretora do Hospital Distrital de Itaporanga, que inclusive a unidade hospitalar está passando por uma ampla reforma, uma reestruturação. E Shirleyane agora está à frente da unidade de pronto atendimento, a UPA de Cajazeiras. Já tem um tempinho que a gente estava tentando essa agenda, né? Finalmente, depois da Páscoa, né? Shirleyane está aqui conosco, né? Já está a par de toda a realidade da unidade de pronto atendimento. Quero lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui, né? Para dialogar conosco, claro, mas principalmente com o cidadão que está do outro lado da tela, no rádio, na internet. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Neto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Todos da programa Olho Vivo, Diário do Sertão. É uma satisfação enorme estar aqui junto com todos os telespectadores, né, acompanhando esse programa de grande audiência. Eu também sempre estou acompanhando o noticiário e parabenizar toda a equipe de comunicação, tá, da Diário do Sertão. E dizer que eu estou à disposição do Sertão, do Alto Sertão, da 9ª Região de Saúde, que chamamos, né? Uma satisfação enorme estar aqui em Cajazeiras, dispondo dessa prestação de serviço aqui na UPA. Desde já, deixo meus agradecimentos, saudar a todos os meus colegas da unidade, de toda a equipe de assistência administrativa, dizer que é uma satisfação também compartilhar diariamente com a equipe da saúde de lá, que é uma equipe que vem se esforçando cada vez mais, mostrar a melhor prestação de serviço em saúde aos nossos usuários. Shirleyane, como foi estar à frente do Hospital Distrital de Itaporanga e receber o convite para assumir a unidade de pronto atendimento em Cajazeiras? Foi sempre uma maravilha, né? Eu sou uma técnica da saúde do Estado, né, à disposição dos secretários, do nosso governador, que desde já tem feito um brilhante serviço em saúde, né? Já trabalho na saúde pública pouco mais de 23 anos, comecei em João Pessoa e conheço um pouco, né, de todo o Estado, um pouco das regiões de saúde, porque também fui à frente do Núcleo da Economia da Saúde do Estado e tive a oportunidade de andar nas unidades de saúde. E Itaporanga, em carinho especial pelo Vale do Piancó, né, que já minha família toda é de lá, somos sertanejo, e eu vi um investimento gigantesco por parte do Estado. E Itaporanga, o hospital vem ganhando de grande formato, principalmente no campo obstétrico. Então foi uma experiência, José Neto, de muita satisfação, foi um momento de crescimento, de reorganização do serviço. Foi necessário o momento que eu estive lá para reorganizar toda a rede de saúde, junto com a Secretaria de Saúde. E estar aqui em Cajazeiras, já na oportunidade de outros momentos, já estive aqui no hospital, na UPA, conheço as unidades, e então está sendo mais satisfatório porque nosso entendimento é o fortalecimento da urgência e emergência, né, da nossa rede estadual. O governo tem intensificado, desde a regulação, as portas de entrada e a melhoria do serviço, entendendo que os hospitais da terceira macro do Sertão, principalmente, que não se passavam por uma reforma estrutural, uma reforma de atendimento, e o governo absorveu bem isso. E hoje é um reconhecimento nacional. Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso secretário Ari Reis, que ontem foi nomeado vice-presidente do CONAS, uma grande representatividade da saúde no campo nacional. Então, isso é fruto que a Paraíba ela tem tido esse destaque. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar em outros estados e até tirando modelo do nosso estado quanto na rede estadual, então, de saúde. Então, isso é um orgulho. Eu me sinto orgulhosa de fazer parte desse time e eu estou à disposição, quanto técnica, na qual estudei e me formei, para exercer essa prestação de serviço da melhor forma.
Shirleyane, claro que a gente vai entrar nas questões atuais, né, inclusive da própria Priscila, mas me permita fazer um questionamento. A UPA de Cajazeiras, ela atende toda essa região, e a gente já falou, inclusive, sobre isso, me recordo do nosso primeiro contato, né, quando a senhora assumia a UPA, da realidade do atendimento hoje na UPA. Tem a demanda de toda essa região, tem também a demanda pediátrica atualmente na própria unidade de pronto atendimento. Eu gostaria que a senhora pudesse explicar para a gente, também para quem está em casa, quais são os profissionais hoje que a UPA conta na sua programação de atendimento, quantos profissionais, a área de abrangência a gente sabe que é toda essa região, mas tem o atendimento tanto para o adulto como também para a ala pediátrica. Exato. A UPA, ela, na sua instância nacional, ela tem uma característica municipalista, né? Então, o Estado, na sua origem, ele absorveu, somos 4 UPAs da rede estadual. Cajazeira tem sido destaque em virtude da demanda, né, da questão dos municípios. Atendemos pouco mais de 15 municípios. Eu digo pouco mais porque sempre vem outros de outras regiões, inclusive fora da Paraíba, para o atendimento. Então, quanto Estado, de fato, a gente tem que regionalizar, né? Temos uma boa relação, inclusive, com o Hospital Regional de Cajazeira, desde já parabenizando, deixando meu abraço à diretora Joane. E dizer que a gente tem, inclusive, José Neto, nesses últimos dias eu estive presente em encontros do fortalecimento da Secretaria de Saúde do Estado com o CONASEMES, junto com os municípios. E a 9ª Região de Saúde, que a gente vai cada vez mais estreitar a relação dos municípios para os nossos serviços. Então, por esse entendimento da nossa Secretaria e Governo estar bem próximo e fortalecendo os municípios, a gente também está passando por ampliação. Nós hoje contamos com 11 leitos, vamos passar para 33 leitos ainda esse ano. Já garante o nosso governador e secretário com ansiedade, de fato, de levar essas melhorias para a nossa unidade, bem como ofertamos a ampliação dos nossos prestadores, porque hoje nós temos 3 médicos prontamente dentro dos consultórios atendendo. Ainda tem o 4º médico que está dentro da unidade de área vermelha, que nós chamamos, né? Que é uma área mais crítica e precisa de um acompanhamento semi-intensivo. Então, nós contamos com 4 médicos plantonistas, fora de uma equipe de assistência que está prontamente com a escala sendo posta e sendo atendida para os nossos usuários. E também, se você for olhar na própria portaria, nós contemplamos com a equipe de fisioterapia. Desde o tempo da Covid, os fisioterapeutas vêm se destacando em suas atribuições e nós contamos com esse profissional. Em tese, a nossa necessidade como porta aberta, partindo da atenção primária para a especializada, a UPA, ela é uma porta que vem, de fato, sendo atendida, dando cobertura às unidades básicas, né? Entendendo, e é importante passar para o usuário, qual é o papel da atenção primária e secundária, para que a gente, de fato, receba o paciente, estabilize e encaminhe, se for necessário, para um serviço maior dentro da nossa rede. É extremamente importante, né, que o usuário entenda quando procurar a UPA, né? Para que não sobrecarregue o serviço, principalmente nessa época que a gente está agora. Inclusive, já aproveito para entrar dentro desse assunto. Como é que está a questão das arboviroses? A gente sabe que estamos num período de sazonalidade das arboviroses. Como é que está o atendimento? Temos muitos casos aqui em Cajazeiras e na região? Estamos acompanhando, Priscila. Nós temos uma equipe de vigilância em saúde do Estado prontamente ativa. Temos sistemas de informações reais que são monitorados diariamente, desde a porta de entrada. Já lhe antecipo que nós estamos colocando também um sistema de informação integrado, que é o prontuário
eletrônico para que, de fato, tenha a eficiência em tempo real do quadro clínico do paciente para o monitoramento não só da unidade, mas da rede. É importante que a gente tenha esse cuidado. Sobre a sazonalidade, de fato, é sempre preocupante. Nós estamos sempre em contato com a nossa equipe assistencial e municípios, em frente reuniões, junto com a CI, junto com a região de saúde, as unidades hospitalares, para que haja um monitoramento e acompanhamento, principalmente em crianças e idosos, que são os mais vulneráveis e afetados. E frente a isso, a gente está com a sazonalidade ainda, graças a Deus, equilibrada, comparando ao ano passado, nenhum caso atípico preocupante, mas a gente passar para os nossos telespectadores o cuidado dessa época, principalmente com a dengue, né, com a chikungunya, ter o controle sanitário, sempre acompanhar com seus municípios as vigilâncias sanitárias, estar acompanhando as unidades, comunidades, para ter esse cuidado nas crianças, principalmente é uma época melindrosa para a pneumonia em idoso e criança, que a gente tem recebido de fato. E lembrar, a unidade básica é o primeiro encontro, quando a gente está com aquela tossezinha incomodando e que a gente precisa, de fato, dar atenção. Muitas vezes, Priscila, o que acontece? A gente passa despercebido, querendo se automedicar e não se cuidar. Quando vai à UPA, já vai em casos mais avançados, às vezes até com a pneumonia mais avançada, e a gente precisa entender que a unidade básica ainda é a primeira porta para aqueles cuidados mais simples, mas que tem que haver o acompanhamento, o cuidado de você, de fato, procurar o pronto de atendimento da unidade básica com os seus profissionais com que os estão seus lá. profissionais, exato, fugiu aqui, mas então, e a UPA, a gente tem receber os casos que de fato é de perfil da urgência e emergência, a primeira instância de estabilizar, né, encaminhar para o serviço maior, para que a gente também não sofra com a demanda de leitos, apesar que estamos tendo todo o cuidado no serviço, da rotatividade, do cuidado da assistência, mas ainda assim a gente precisa também o usuário se conscientizar, de se cuidar em casa também. Shirleyane, está tendo muitos casos de pneumonia aqui na nossa região? A UPA está recebendo essa demanda? Como é que está acontecendo? Olha, estamos recebendo sim, certo? Casos de pneumonia, principalmente em idosos. Então, crianças, eu não poderia deixar de mencionar, até porque, inclusive, abrimos aí mais leitos pediátricos, né? A própria UPA, de 2013 para cá, ofertou esses leitos pediátricos no cuidado com as crianças, mas como eu lhe falei, como é uma época de umidade, de um período sazonal, de chuvas, tempestiva, com calor, então os casos sim. Agora, nada que ainda foge do controle epidemiológico para que a gente se alerte, de fora do normal, temos estatísticos. Inclusive, os dados ainda mostram que estamos num parâmetro do ano passado, continuando no mesmo parâmetro. Então, temos aí um equilíbrio. Um equilíbrio, exato. Não tivemos o aumento dos casos, mas também, infelizmente, não tivemos diminuição. Exato. Isso se refere também ao período de sazonalidade, né? Dessas doenças respiratórias que a gente vê muito. Outro caso, Shirleyane, que a gente escuta muito falar, são os problemas respiratórios justamente em bebês. Isso. Né? Que a pneumonia, a bronquite, bronquiolite, que está atingindo muito os bebês. Como é que a unidade de pronto atendimento está lidando? Está tendo esses casos aqui na região? Tá chegando alguns casos, ainda não significantes, né? Assim, para que a gente... Mas a alerta que eu dou é que, de fato, as mães sempre procurem... Eu sempre fui a favor do pré-natal, vim de uma unidade de saúde referência obstétrica, né? Então, desde o pré-natal com o seu bebê, vocês têm que dar continuidade às mães,
ter o cuidado, né, de sempre ter o acompanhamento. Eu sempre falo de uma forma sertaneja, coloque a camiseta no seu filho em tempos. Então coloca a meia. Meia. A higienização, gente, é primordial. Eu cheguei recente na UPA e inclusive, formamos comissões agora, comissões de acompanhamento exatamente epidemiológico, mas também de controle de infecção hospitalar e de unidade de saúde para ver o controle de infecções, né? E aí, essa questão da pediátrica é sempre delicada, Priscila. Por quê? Porque a cada óbito que de fato venha, graças a Deus não temos nenhum cenário na região, mas é sempre preocupante porque a gente sabe que precisa o alinhamento das nossas unidades de especialidade com a unidade básica. E o básico é quando a gente já começa de casa, né? De casa, da nossa cultura, de não esperar para depois, e é sempre ter o acompanhamento na sua unidade básica, com a sua médica, com a pediátrica, e nós ofertamos os profissionais médicos com especialidade pediátrica na nossa unidade, em alguns casos atípicos, para dar acompanhamento. Inclusive, Priscila, na rede do Estado, nós temos a Rede Cuidar, que é a rede especializada cardiopata, lógico, pediátrica, mas também é uma rede que absorve todo e qualquer preocupação pediátrica que a gente possa necessitar quanto rede. Estamos conversando com Shirleyane Brasileiro, ela que está como diretora da unidade de pronto atendimento aqui de Cajazeiras, que atende toda essa região. E Shirleyane... Só registrar aqui um detalhe, né? Quem está nos acompanhando agora são duas pessoas da região do Vale do Piancó, que eu vou citar, porque tem muita gente aqui, mas eles vão representar todo o Vale do Piancó, todo o público que está nos acompanhando. FDA 6, da cidade de Conceição, está agora no estúdio da Rádio Conceição FM, está lhe parabenizando. Muito obrigada, que teve um forte abraço. Teve, né, a alegria de entrevistá-la, e Cláudio Nepó de Itaporanga. Muito obrigada. Dois colegas importantes da Diário, que também faz acontecer o Diário do Sertão prontamente, né? Chegar um noticiário que é de fundamental, José Nilson. Eu sempre falar de saúde é sempre importante em qualquer pauta. Então, são dois colaboradores do Vale do Piancó, sempre atentos nas questões de saúde e acompanhando. Muito obrigada pelo carinho e atenção. Registro muito importante, né? Dois colegas nossos. Shirleyane, me permita fazer agora uma pergunta. Falava toda essa estruturação da UPA e muitas vezes a gente se pergunta quais são os profissionais que atendem na unidade de pronto atendimento. A gente entende, né, a rede de saúde básica que compete ao município, entendemos também o papel da UPA, mas muitas das vezes nos municípios não existem especialidades, médicos especialistas em determinadas áreas. Eu lhe pergunto, existem especialistas que atendem na UPA, além do clínico geral, claro, que é uma especialidade, mas além do médico clínico geral, existem especialistas atendendo na UPA? E se sim, quais são? Olha, José Dias, o perfil credencial da UPA, né, é um perfil de um pronto atendimento de urgência e emergência, mas assim, que as especialidades, ela está numa alta complexidade, né? Então, a gente tem que entender também a hierarquia dessas complexidades quanto rede, né? Nós temos profissionais de excelência pela grade curricular, mas de contratar para exercer, não, certo? Então, a gente não tem porque não é o perfil assistencial da UPA quanto rede, né? Nosso perfil é exatamente a primeira instância, quando chega, detecta e ele vai transmitir para a alta complexidade. É importante também o usuário entender que nós somos de uma instância ministerial da saúde, elencado juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado, nas suas habilitações. E aí a gente tem as limitações quanto a habilitações, para também a própria estrutura de financiamento.
Então, assim, hoje, você contratar uma rede especializada, você também tem que ter uma estrutura de financiamento, estrutura tecnológica, que eu falo quanto equipamento, para estruturar, para ter o acompanhamento. Mas nós temos uma rede de telemedicina, de especialista que atende, que está dentro da UPA, quanto emergencialmente. Eu falo em casos, por exemplo, de uma parada respiratória, onde a gente precisa. Nós temos o Coração Paraibano, com uma rede extremamente fundamental hoje, e parabenizando já o governo com uma rede tão bem estruturada e pensada, né? Que hoje a gente, casos que, Priscila, que é preocupante hoje em dia, nas estatísticas que a gente acompanha, casos de AVC e parada cardiorrespiratória são inclusive, faixa etariamente, é preocupante porque são faixa etárias que não condiz com o real. Hoje, um adolescente, a gente pega casos de adolescente sofrer parada, um AVC. E aí nós temos a telemedicina, que o fortalecimento da Secretaria de Saúde do Estado, inclusive participei de um grande evento promovido pela Secretaria para a estruturação da regulação. Passamos uma semana nesse evento e contamos com uma rede de estruturação ampla que está cada vez mais crescente no Estado. E aí a gente conta com essas especialidades em tempo real para atentar ao nosso... Temos o HCOR, que é o ciclo do coração, que acompanha a nossa que está junto com a telemedicina, acompanhando a equipe médica. Então, por fim, nós não temos fisicamente, mas nós temos uma rede de tecnologia quanto regulação a via telemedicina que transmite, nesses casos, a necessidade para o atendimento. Shirleyane, como a gente tinha dito, na UPA, né, a partir da realidade do HUJB, que só atende com o encaminhamento, né, diante daquela mudança no organograma da saúde local, regional. O atendimento na UPA também é para crianças. E eu lhe pergunto, o médico que atende uma criança na UPA é um médico pediatra ou um médico, ou médica, né, claro, clínico geral? Nós temos o perfil da unidade como clínico geral. Mas, como eu havia dito aqui, temos profissionais gabaritados, especializados, com títulos de pediatria. Acontece que, para o exercício, teria que ser o clínico. Agora, nós temos essa facilidade em acompanhamento, inclusive de referência quanto rede, a partir do momento quando ele entra, é atendido pelo clínico geral, que se há necessidade de um acompanhamento especializado pediátrico, nós temos essa disponibilidade de rede, entendeu, Neto? Então, a porta, de fato, é através do clínico geral. Certo. Isso na unidade de pronto atendimento. Isso. E é com a Shirleyane Brasileiro que a gente conversa hoje no programa Olho Vivo, Priscila. Eu já aproveito e pergunto, né? A gente está falando aqui sobre o que é atendido na UPA, e aí eu te pergunto, Shirleyane, o que não é atendido? Por exemplo, casos que precisam ir direto, por exemplo, para o HRC de Cajazeiras. Essa é uma dúvida frequente também. Para a unidade básica, que aí já deixa claro para quem está nos ouvindo, né? Inclusive, é uma dúvida frequente. Em caso de um acidente, para onde eu vou? Vou para a UPA, vou para o HRC. Quais são os casos que não são atendidos na UPA e que deve ser encaminhado diretamente para o HRC? Ou a pessoa precisa ir na UPA primeiro para depois ser encaminhado para o HRC? E eu iria além. Existe algum caso que a UPA não atenda e que encaminhe para um posto de saúde? Olha, não existe eu falar o que pode e o que não pode. Nós somos porta aberta, uma urgência e emergência, né? Claro, se você chega com um carro espontâneo, uma fratura exposta, vou dar esse exemplo até maior, a gente tem que atender, estabilizar e transferir de imediato. É por isso que nós temos o ciclo a rede do Coração Paraibano, a rede do Coração Paraibano estruturada quanto regulação para esses tipos de casos,
né? Mas entender, José Dias, que eu não posso mencionar aqui, você pode, você não pode. E nós temos o protocolo Manchester, que é o protocolo de classificação de risco nacional, né? Que é a classificação via ministerial, onde vai se passar pela triagem e é encaminhado. Inclusive, a nossa maior cargo-chefe lá é de usuários que chegam para pegar receitas comuns, receita de atenção primária, que a gente sabe que isso é uma utilidade da atenção básica. Mas não impede de que a gente oriente o usuário encaminhado e fazer o encaminhamento devido. E a urgência e emergência já diz, se não é o caso, mas é o caso de assumirmos a responsabilidade de fazer o primeiro acolhimento, triar e encaminhar, entendeu? Então, esse cenário, inclusive, em outra oportunidade, eu acho que eu poderia trazer melhor essa discussão, porque nós estamos com a rede da urgência e emergência, nós temos apoiadores da rede da urgência e emergência, na pessoa até da apoiadora Priscila. Eu quero deixar meu abraço à Priscila, que está sempre ligado à nossa unidade, quanto Estado, e ela está interlocutando, junto com a Secretaria, o perfil emergencial de todas as unidades, que é o plano da RUI, que é da rede de urgência, e detalhe, com a participação de todos os municípios inseridos no processo. Os municípios hoje, eles têm uma grande facilidade hoje em dia de diálogo com o Estado e melhorando o seu perfil assistencial, de entender qual é o seu papel e entender nas unidades de saúde especializadas. O hospital, ele é de média e alta complexidade, Priscila, para atender casos mais graves, mais relevantes, porque nós temos já uma instância de especialistas de outras esferas para captar. Mas uma vez entrando pela UPA, a UPA ela vai dar esse suporte de estabilizar o paciente e prontamente encaminhar o paciente. Agora, jamais vai fechar as portas para um usuário, seja de qualquer natureza. Certo? Registrar aqui, Shirleyane, a audiência do nosso colega também de imprensa, o Damião Nunes, da cidade de Igaraci. Sua terra, né? Meu conterrâneo, colega também. Da cidade de Igaraci. Damião. Ele está mandando um abraço para você e também para o seu esposo, Etim. Está dizendo aqui, é o ex-vereador e secretário de Ação Social do município de Igaraci. A gente Muito obrigada. Agradecer a ele. Em relação aos leitos hoje da unidade de pronto atendimento. Uma novidade, né? Ainda para esse ano, a dedicação da secretaria, na pessoa do Dr. Ari, nosso chefe maior, é de muito orgulho, porque a UPA, a gente tem aquele entendimento municipalista, de pequenos leitos. Nós somos um leito de observação, não é leito de internação. Apesar de que nós, como eu falo, se há necessidade de estabilizar o tempo que for necessário, nós estamos lidando com vidas. Então, a prioridade é vida. Então, nós temos os leitos de internação para os eixos mais críticos, Priscila, mas o nosso perfil é de rotatividade, dessa rotatividade ser o mais breve possível, sem uma internação prolongada. E para isso, como nós somos referência, Neto, de mais de 15 municípios, eu falo sempre mais porque, de fato, é a nossa demanda, e entendendo que Cajazeira ela é relevante na sua populacional, em termo populacional. Então, partindo desse pressuposto, nós temos hoje 11 leitos e vamos partir para 33 leitos. Isso vai ser significativamente, hoje inclusive... Vai duplicar, né? Vai triplicar. Triplicar, na verdade. Triplicar. E inclusive, nós estamos, no dia de hoje, antes de vir para cá, eu estava com a equipe, quero agradecer, na pessoa de Keila, a nossa gerente executiva de engenharia, a equipe dela já estava lá acompanhando a reforma e ampliação. Nós vamos ter uma ampliação tanto na área administrativa
como na área assistencial. E aí, esses leitos, de fato, Priscila, a gente vai ofertar essa demanda para a população da forma mais humanizada possível. Porque a gente entende que temos, hoje a Secretaria foi entregue em toda a rede do Estado poltronas para os nossos acompanhantes, que outrora eram aquelas cadeiras de plástico e hoje todas as unidades têm um conforto de acomodar não só o paciente, mas o seu acompanhante. E nós vamos ofertar com mais leitos de observação, que é a característica do perfil da UPA, mas falo internação nas áreas dos eixos que são pertinentes à estabilização do paciente.